eu acredito que o mais importante é o poder do sim, de você estar preparado para oportunidades que a vida te traz e você dizer sim. Eu acho que foi isso que aconteceu. Quando eu vi, eu já tinha falado um monte de sims, e aí eu consegui sair, né? Eu sou Passou uma... voando, Muito, inclusive, muito né? rápido. Eu sou uma completa apaixonada pela medicina. Fazer medicina era o grande sonho da minha vida. Eu venho de uma família de não médicos, Uhum. então era algo muito novo para mim, mas era, assim, o grande sonho da minha vida. Acho que eu cumpri. Fiz cardiologia geriátrica no Encore, eu sempre quis tratar de idoso, Uhum. então a cardiologia foi um caminho quase que natural para isso. Fiquei 12, 15 anos na assistência. E nesse caminho, chegou um momento em que eu comecei a ser líder de algumas equipes, então, coordenadora de grupo de cardiologia. Uhum. Tipo do hospital, do E isso, tudo serviço. começou no Centro de Referência do Idoso, em São Paulo. Eu fui convidada para ser a líder da cardiologia de lá. E por ser líder do grupo, eu comecei a participar de reuniões administrativas. Uhum. Que a maioria dos médicos, na verdade, quer fugir, né? E tem aqueles que gostam. Então, eu quase fugi. Por quê? Porque eu não entendi o que aquelas pessoas falavam. Planilha financeira, indicador, KPI, eles falavam um negócio que eu não entendia. Só que eu sou super curiosa. Falei, quer saber do negócio? Eu vou aprender isso, eu vou aprender essa língua que eu não conheço. Foi quando eu fiz meu primeiro MBA Uhum. e foi quando eu dei meu primeiro tiro no pé, porque eu comecei a gostar desse negócio. Então eu aprendi a falar aquela língua e eu comecei a gostar disso. É, Nós temos 50 vínculos ao mesmo tempo, né? E em determinado momento da história, eu era cardiologista de um hospital da Mil, Uhum. um Total Core, que hoje é o Samaritano Paulista. É, quando eu Ah, que fui, legal. é, quando eu fui entrevistada pelo diretor de lá, ele falou: Nossa, Gi, que legal, você já fez MBA, você gosta de gestão? Eu falei: Gosto. Ele falou: Aqui na Mil, o pessoal gosta muito de médico na gestão. Quando surge uma oportunidade, eu falo para você. Essa oportunidade surgiu 2 anos depois. Era um programa trainee da Mil. Falei, gente, programa trainee, nessa altura do Bom, eu vi no teu campeonato, currículo, sabe que eu não entendi nada, né? Que eu falei, ué, que coisa, eu acho. como é Até que pode imaginei, um trainee, né? até imaginei que tinha relação com essa tua transição para gestão, né? Mas é até um desafio, imagino, né? Porque pô, o que foi ser trainee nessa ocasião? Então, E porque aí, você já escolheu a sua especialidade médica? Bora fazer essa escolha com segurança. Por isso que eu quero te apresentar o curso Carreira Médica Tijolo por Tijolo. Um método prático para você construir um plano de carreira e já começar a dar os seus primeiros passos profissionais nesse mercado que está cada vez mais competitivo. Se você já acompanha Tijolos Med, você sabe que a medicina está mudando muito rápido e a gente precisa estar pronto para enfrentar esses novos desafios. O link está na descrição aqui embaixo. Clique e comece agora a construir a carreira dos seus sonhos. porque eu já estava formada, né? Eu já tinha feito Já quase é coordenadora de. eu já tinha feito quase tudo. Só que naquele momento a Mil tinha lançado um programa super interessante que chamava Programa Trainee, mas não é como o trainee que você Sim, né, imagina que é bem hoje. jovem. Não que você não fosse na época, mas assim, Não era tanto, mas enfim, eram médicos já formados e já com especialidade Uhum. e um grupo de não médicos, administradores. Então a gente passou por um processo seletivo, era um processo externo e interno, então todo mundo podia se candidatar. Uhum. Alguns selecionados, dentre eles eu. E o que era o programa em si? Era um MBA junto à IBMEC Uhum. e 8 meses, 9 meses, percorri toda a operadora de saúde. Que legal. Então a gente viveu o dia a dia da operadora, vendo como aquilo E você tinha funcionava. grau de experiência, né? Imagino, por Na conta de operadora não, né? MBA. Isso, mas não de operadora. Eu acho que o MBA é exatamente isso. Estava falando disso outro dia com um amigo. O MBA te dá uma estrutura teórica. Uhum. Prática é outra história. Não era o dia a dia ali, né? Não. Ao final desse programa, esses chamados trainees eram deslocados para áreas que precisavam de novos gerentes, que foi o que aconteceu. Uhum. Que aí, então, eu ingressei na Mil. E aí você foi para onde? Tinha a ver com cardiologia, não? Tinha a ver com assistência. Uhum. Nessa época, a minha primeira atividade era ser gerente de um grupo de assistência, porque a Mil ainda é assim, agora um pouquinho diferente, mas na época
tinha toda a parte de operadora, de fato, de plano de saúde, e toda a rede própria, como a gente chamava. Uhum. Hospital, clínica, Sim. laboratório, enfim. Eu fui para essa área de serviços próprios, como a gente chamava, fazer programas de saúde. Então, a gente gerenciava pacientes crônicos, a gente desenhava programas de saúde no sentido de entregar boa saúde e, de quebra, obviamente, reduzir o custo desse Você consegue paciente, que dar era um muito alto. exemplo? Eu tô familiarizado com o tema, mas de forma geral eu digo assim, muitas vezes o nosso público, aluno jovem e tal, tá falando, cara, putz, que Que ela tá legal falando? ser gestor, que coisa diferente, mas o que que na prática é desenhar uma linha de cuidado, acompanhar um paciente com doença crônica num cargo de gestão dentro de uma operadora? Então, vamos lá. Eh, Dentro de uma operadora de saúde, nada mais é do que uma grande seguradora. Então, se você tiver uma questão de saúde, você vai no seu médico, a operadora paga por isso, Uhum, tá? Quanto mais você utilizar o seu plano de saúde, ou quanto mais consultas, internações, exames você realizar, mais caro fica para a operadora. uhum, Mas existe outro lado dessa moeda. Se você utilizou muito, é porque provavelmente você está precisando de cuidado. uhum. Eu aprendi com o meu grande líder nessa história toda que medicina barata é medicina bem feita. Então, se você prevenir, se você cuidar muito bem do teu paciente crônico, se o hipertenso mantiver a pressão controlada, se ele for acompanhado, se ele se alimentar adequadamente, se ele fizer exercício físico, se ele tiver uma enfermeira, por exemplo, que liga para ele a cada 15 dias para saber como ele tá, a Se ele tá chance dele tomando os remédios os remédios de direitinho, se a maneira pressão tá correta, controlada. ele vai menos ao pronto-socorro, ele vai ser com menor frequência internado, ele vai fazer menos exames, ele vai frequentar o médico dele no tempo correto, ele vai às consultas, ele faz os retornos de maneira adequada. Uhum. É o círculo do cuidado bem feito. Então, é bom para o paciente, porque ele está controlado, é bom para o sistema, porque ele deixa de ser Tem um custo custoso menor, para né? esse sistema, e é excelente para a família, que obviamente está cuidando desse paciente. Então, esse médico, que era o que eu era naquela época, eu e uma equipe, enfim, a gente gerenciava médicos especialistas para que eles dessem o melhor cuidado possível a esses pacientes, e de quebra, a gente também desenhava essa linha de cuidado para que o paciente fosse cuidado Mas para no diferentes tempo, especialidades, de forma ampla, assim. para as especialidades que mais internavam. Ah, e vocês olhavam para um problema interno. Ó, tá Mas internando muito paciente oncológico X. Aí, nessa época, a Mil tinha 6 milhões de clientes. nossa. Então, nada mais é do que uma análise populacional. Uhum. O que que interna mais? Doença cardiovascular. Uhum. O que que custa mais? E por aí vai, Aí né? vocês olhavam para esses doentes e falavam, pô, vamos ter que juntar os cardiologistas do grupo. Gente, precisamos. Treiná-los bem, educá-los bem, protocolos bem feitos, no sentido de entregar boa saúde, mais uma vez. O que você acabou de assistir é um corte do nosso podcast Se os Tijolos Falassem, mas a conversa não para por aqui. Então corre no link que está na descrição para você conferir o episódio completo.